Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho aqui no canal. E nesse videozinho eu vou estar te mostrando simplesmente 3 questões que com certeza vão cair na sua prova do Enem de 2023. Então já cola com carequinha, senta o dedão no like, se inscreva no canal e se prepare porque esse vídeo aqui tá sensacional. Antes de mais nada, você deve estar pensando assim, tá, Felipe, mas como é que você tem certeza que vão cair essas 3 questões que você tá colocando aí? E antes de mais nada, são 3 raciocínios que vai envolver praticamente a mesma coisa. A historinha pode mudar uma palavrinha ou outra, mas o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. E Felipe, como é que você sabe disso? Porque o Enem, ele segue padrões. Você já deve ter visto falar, por exemplo, eu falando que todo ano caiu uma questãozinha de escala no Enem. Desde 2009 até 2023, todos os anos caíram pelo menos uma única questão de escala. Teve anos que caíram 2 questões de escala. Felipe, então você tá querendo dizer que uma dessas questões que vão cair no Enem de 2023 é a escala? Sim, mas não é essa que eu vou mostrar nesse vídeo. São 3 outras. Pra sua surpresinha, que eu não vou dar spoiler aqui. Então o Enem segue uma série de padrões, eu não vou explicar tudo aqui, como é que é a magia, qual que é a análise estatística que a gente tem que fazer pra saber, fazer uma previsão daquelas questões que vão cair no Enem. Pelo menos 60%, 70% dá pra acertar. Dá mesmo, Felipe? Com certeza. Ó, tem um evento que eu faço no final do ano chamado Profetiza. Eu disponibilizo um material com 45 questões com maior probabilidade de cair na prova. Quem já fez essas questões e depois faz a prova do Enem, tem no mínimo uns 20, 25 raciocínios iguais na hora da prova. Ou seja, se você sabe fazer aquelas questões, você sabe fazer na hora da prova também. A ideia é essa. Por exemplo, eu tava dando uma aula do Intensivão, né, que é um curso que a gente faz no final do ano, ele duração de 5 dias. E eu cheguei pra galera e falei, galera, baseado nas estatísticas do Enem, tem grande chance de cair uma questãozinha que vai envolver volume de uma piscina, ou seja, o volume de um paralelepípedo. Isso eu tava resolvendo uma questão no Intensivão. Qual foi a questãozinha que caiu no Enem? Uma questão que cobrava o volume de um paralelepípedo. Felipe, mas como é que você sabia? Eu sei exatamente, por exemplo, as fórmulas mais cobradas, eu sei as recorrências de cada fórmula. Enfim, tem uma série de manhas que a gente utiliza e é por isso que eu falo. Quando você entende o jogo do Enem, quando você entende os padrões, é como se você tivesse roubando no joguinho, entendeu? Você tá muito à frente daquelas pessoas que não sabem. As pessoas estão com a venda no olho e você simplesmente já sabe de questões que vão cair na sua prova. É simples. Show de bola, Felipe. Então você vai mostrar pra gente essas questõezinhas? Sim, eu vou mostrar essas questõezinhas e eu vou mostrar ainda como resolvê-las da melhor forma possível. Bem rapidinho e de forma precisa. Então vem comigo. E antes de passar para as questõezinhas, você já sabe o que você tem que fazer. Eu já falei pra você curtir e se inscrever no canal. Mas além disso, você sabe que toda segunda-feira, 7 horas da noite, tem live aqui no canal do YouTube. E para você participar, estar no grupo das lives, eu vou deixar na descrição aqui nos comentários para você se inscrever para participar, porque lá eu entrego muito conteúdo para você também, beleza? Então vamos lá para as questõezinhas. Show de bola! A primeira questãozinha que a gente vai ver é uma questão que envolve projeção ortogonal, uma questãozinha que sempre cai no Enem. Só que simplesmente você não vai sair daqui sabendo que cai uma questão dessa. Eu vou te ensinar uma técnica chamada técnica do xixi. Você vai aprender a técnica do xixi, a famosa técnica do xixi, que você vai resolver qualquer questãozinha de projeção ortogonal, beleza? Então vem comigo aqui. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque da cidade, onde moram, montou uma barraca conforme a foto da figura 1. A figura 2 mostra o esquema de estrutura dessa barraca em forma de um prisma reto, em que foram usadas rachas metálicas. Após a armação das rachas, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo-se do vértice A em direção ao vértice B, desde em direção ao vértice E e finalmente fez o trajeto do vértice E ao C. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos. A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é... E aí, ladies and gentlemen, como é que a gente faz esse negócio aqui? Simplesmente, olha só, vamos fazer o trajeto que ele falou aqui, ó. Ele sai do ponto A, em direção ao vértice B. Você vê de vermelho aqui. Ele faz isso aqui, ó. Não, escrevi de preto mesmo. Até o vértice B, depois do B até o E, depois do E até o C. Show! Isso aqui acabou. Beleza, é isso aqui que o trajeto que a formiguinha faz. E depois ele pergunta assim, qual que é a projeção desse deslocamento? O que é a projeção? Uma projeção é a sombra que é feito tal daquele movimento tridimensional. Então, qual que é a sombra formada por esse inseto, pela trajetória desse inseto? E a gente tem uma manha chamada técnica do xixi. Você vai aprender de uma vez por todas. Como é que é a técnica do xixi, Felipe? Simplesmente, onde é que o inseto se deslocou aqui, e isso serve para qualquer questão, você é como se ele estivesse fazendo xixi. Então, ó,
Ele tá fazendo xixi, o xixi dele é esse cara aqui de vermelho, tá? Então ele tá fazendo xixi, o xixi dele tá mais ou menos aqui, certo? Tranquilo, né? Ele começa a subir aqui. Onde é que tá caindo o xixi da formiguinha? É a técnica do xixi da formiga, infinito. Ela tá subindo e o xixi dela tá caindo aqui embaixo. Faz sentido, ela tá aqui subindo e tá caindo aqui embaixo. Ah, beleza. Ela tá aqui em cima, continua fazendo xixi, vai descendo, o xixi dela tá aqui. Ou seja, onde é que tá esse xixi dela, que tá aqui em vermelho, é a projeção ortogonal da questão. Simples assim. Felipe, qual alternativa me dá isso? Alternativa A não dá isso, alternativa B não dá isso, C não dá isso, D não dá isso. Sobra a alternativa letra E. E aí fica uma questão extremamente fácil, que você vai fazer ela em poucos segundos. Show de bola, bora para a próxima questão. O outro tipo de questãozinha no Enem é cobrado razão. A gente tem que saber interpretar a razão, que é um dos tópicos que caem de razão em proporção. Lembrando que em média cai 7 questões de razão em proporção no Enem. Eu estou mostrando apenas um desses raciocínios que com certeza vai cair na sua prova. Vamos lá, como é que a gente faz esse cara? Eu vou te passar um bizu para você fazer mais rápido. O presidente de uma empresa com o objetivo de renovar sua frota de automóveis solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi, te dá o carro 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. Para renovar a frota com o modelo mais econômico em relação à razão quilômetro rodado por litro, devem ser comprados carros. Então ele está querendo o quê? O carro mais econômico. Fala para mim. Se eu dividir a quantidade de quilômetros que eu andei por litros, eu vou ter uma razão de quantidade de quilômetros que eu ando por litro. Então, imagina o seguinte, vamos pegar o carro 1 aqui, certo? Se eu pego o carro 1, vamos supor que eu faça essa divisão. Vamos fazer essa divisão, vamos fazer aqui, ó, 195 dividido por 20. Qual que é a nossa interpretação, né? Primeira coisa. 1 não dá, vamos colocar 9, vai ficar menos 180, sobra 15, vai ficar 7, põe a vírgulazinha aqui, né? Menos 140, vai sobrar 10, 5, 9,75. 9,75 km por litro. Se eu tiver um outro cara aqui, sei lá, um cara A, ele faz 10 km por litro. Qual que é mais econômico? O 1? Vamos colocar o 2 aqui, né? Ou o 2. Claro que é o 2, porque ele tá conseguindo fazer uma maior... Ele anda mais com menos combustível. Então a gente tá querendo o quê? Ter uma maior razão possível. A maior razão vai estar dando um carro mais econômico. Faz sentido, né? Se um carro faz 5 km por litro, o outro faz 50 km por litro, o carro que faz 50 km por litro ele é muito mais econômico. Então a gente teria que fazer o quê? Fazer todas essas divisões de 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem um jeitinho mais rápido de fazer isso. Qual que é o jeitinho mais rápido de fazer isso? A gente já comparar alguns desses carros aqui. Por exemplo, se eu comparar, vou apagar aqui, ó. Se eu comparar o carro 2 com o carro 4, por exemplo, eu vou multiplicar esses dois caras aqui por 2. Porque, veja, se ele faz 96 km em 12 litros, se eu multiplicar por 2, eu estou falando que ele faz 192 km em 24 litros. Faz sentido? Só multipliquei por 2. De boa, de boa. Agora eu vou comparar o carro 2 com o carro 4. Por que eu fiz isso, Felipe? Porque aqui também está 24 litros. Então eu estou falando o seguinte, ó, o carro 2 com 24 litros, ele faz 192 km. Já o carro 4 com 24 litros, ele faz 225. Então o carro 4 ele é mais econômico, ele anda muito mais do que o carro 2. Então eu já posso eliminar o carro 2 sem nem mesmo precisar fazer essa continha de 96 dividido por 12, beleza? E eu vou repetir esse mesmo procedimento com o carro 3 e o carro 4. Então como é que a gente faz aqui, Felipe? Aqui o carro 3 está falando 146 km com 16 litros. E aqui 65 com 8 litros. Vamos multiplicar esse carinha aqui por 2. Se eu multiplico por 2, vai ficar 130 e aqui vai ficar 16 litros. Então ele está fazendo 130 km em 16 litros. Mas o carro 3, Felipe, ele consegue fazer uma quilometragem maior, 145 em 16 litros. Ótimo, então a gente já elimina o carro 5 aqui. Beleza, Felipe, e agora? Dava pra gente continuar utilizando esse padrãozinho. Só que vai envolver algumas continhas que eu não vou ensinar aqui agora, que precisa ser um pouquinho mais avançado. Mas vamos lá, eu vou calcular aqui agora o que está faltando. Tá faltando o quê, Felipe? O carro 3, ai meu Deus, o carro 3 e o carro 4. O carro 3 vai ser o quê? 145, vamos colocar aqui, ó, 145 dividido por 16. Esse cara aqui vai dar 9, vai dar 90 mais 754, 144. Então vai ficar 144, sobrou 1. Coloco o 0, a vírgula aqui, não deu para dividir, põe um zerinho, coloco mais um carinha aqui, vai ficar 9, alguma coisa. Não importa, vai ficar 6 aqui, por exemplo. Ou seja, eu já vou eliminar esse cara. Felipe, por que você vai eliminar esse cara? Que isso? Não tô entendendo nada. Você achou aqui praticamente 9,06 km por litro? Por que você vai eliminar esse cara? Porque eu já sei que o 1, ele já é maior do que esse cara.
Se ele já é maior do que esse cara, o 1 é mais econômico. Então, pra mim, não importa esse carinha aqui. Beleza? Vamos pro 4. Não precisa nem terminar a continha. Se já deu 9,0, eu sei que 1 é maior. Beleza? Bora pra esse outro carinha aqui, ó. 225 agora, dividido por... 225 dividido por 24. 225 dividido por 24. Vai dar 9 também. 9 vezes 24 dá 180 mais 36. Dá 216. Sobra 9 aqui, né? Menos 9. Coloca um 0, vai ficar 0,3. 3 vezes 24 menos 72. Sobra 18. Eu já preciso parar. Para, não preciso continuar fazendo essa continha igual maluco. Por quê, Felipe? Porque deu 9,3. Se deu 9,3, já é menor que 1. 9,3 alguma coisa aqui, quilômetros por litro. Já é menor do que 1, então a gente tira esse cara. O mais econômico de todos fica o carro 1. Esse tipo de questão sempre tá na provinha do Enem, a gente saber interpretar uma razão. Como é que funciona essa razão aqui? O que eu faço nesse cara? Qual conta eu tenho que fazer? E não bastando, porque a realidade é, isso aqui é uma questão fácil. A maioria das pessoas conseguem fazer uma questão fácil. A questão é, qual é a velocidade que você faz esse tipo de questão? E para isso você precisa aprender essas técnicas aqui, para não só acertar, mas fazer mais rápido. Agora vamos lá, vamos para a última questão que vai estar na sua prova do Enem de 2023. Show de bola, aqui a gente tem uma questãozinha que está cobrando o quê? Mediana. Felipe, vamos lá, vamos ler a questão e a gente vê como é que a gente resolve esse tipo de questãozinha que sempre está no Enem. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas de suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Daqui as raias e os tempos. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Antes de mais nada, o que é a mediana? Se você já sabe, eu vou te mostrar um jeito mais rápido de resolver essa questão aqui ainda. O que é a mediana? A mediana, se eu tenho, por exemplo, esses termos aqui, ó, 2, 3, 1, 5, 7. Felipe, qual que é a mediana desses termos? O que você tem que fazer? Você tem que colocar em ordem crescente, não é? Então, ó, vou colocar em ordem crescente. 1, 2, 3, 5, 7. Coloquei em ordem crescente. Esse é o primeiro passo. Você vai pegar a sequência e vai colocar em ordem crescente. O próximo passo para você descobrir a mediana é você pegar o termo central. Então, esse meu carinha aqui é o termo central. Então, minha mediana, nesse exemplo que eu dei, vale 3. Criei um exemplo aqui. Vale 3. Legal, Felipe. Mas se tiver uma quantidade e o número for, por exemplo, par. Se tiver 6 aqui. Qual que é a mediana desse cara? O que você vai fazer? Se você, de novo, vai colocar em ordem crescente. 1, 2, 3, 5... 6, 7. Agora é o número par, Felipe, não tem um termo central. Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar os dois do meio, certo? Você vai fazer a média entre eles. O que é a média entre eles? É você somar os dois e dividir por 2. Esse cara aqui dá 4. Então, nesse exemplo que eu dei, minha mediana vale 4. Legal, Felipe, eu acho que eu entendi como é que calcula a mediana. Tá. Como é que a gente faz esse cara aqui agora? A gente tem 8 termos. Você concorda que, depois que eu colocar em ordem crescente, como é a quantidade de número par de termo, eu vou pegar o quarto termo e vou somar com o quinto termo e vou dividir por 2. Certo? Quando a gente tinha 6 termos, o que eu fiz? Eu peguei o terceiro termo mais o quarto termo e dividi por 2. Então aqui nesse caso eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o quarto termo, o quinto termo e vou dividir por 2. Só que aí que está o segredo. Você vai ganhar um tempinho fazendo da forma que eu vou te ensinar. As pessoas normais, se querem fazer, ela iria pegar esses númerozinhos aqui e iria anotando qual que era o primeiro, qual que era o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e assim vai. Só que você não precisa anotar todos. Você simplesmente anotar quais são os 5 maiores. E os 5 maiores, você pode vir aqui e fazendo na mão mesmo. Ó, de todos esses caras, qual que é o menor? Esse cara aqui é o primeiro, é o 1. Primeiro, 20,5 é o menor. Depois é o 20,6. Então tem 2 aqui. Esse é o segundo. Só que tem outro 20,6. Beleza, então esse é o terceiro também. Bacana. Depois disso, qual que vem? Vem um 20,8. Opa, então esse cara aqui é o 4. Qual que vem depois? 20,9. Ah, então tá aqui o quinto. Felipe, mas tem mais 20,9. Não vai fazer diferença. Esse aqui é o sexto, esse aqui é o sétimo. Só que eu já poderia marcar aqui, ó. Esse aqui é o quinto. Se eu tenho o quarto termo e o quinto termo, eu não preciso marcar os próximos. Eu vou somar o quarto, que vai ser 20,8 mais 20,9. Vou dividir por 2, igual a gente fez aqui em cima. Esse cara vai dar 20,85, o que dá a alternativa letra D de doido demais para mim. Entendeu a pegada? Eu acabei de te mostrar 3 questões que vão cair na sua prova do Enem.
Show de bola, então a gente acabou de ver 3 questões que vão cair na sua prova do Enem, e não só mostrei essas questões, mas como resolver de forma muito mais rápida. Então esse é só o comecinho, te espero na segunda-feira, 7 horas da noite, porque sempre tem live aqui no canal e eu também ensino muito mais conteúdos lá. Tamo junto, forte abraço!